Palavra da Verdade, devocional de 7 de maio. A estratégia de Satanás. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, verso 1. Em Gênesis 3, a artimanha da serpente para levar Eva a comer do fruto constitui-se o padrão da dinâmica de toda tentação que hoje enfrentamos. Satanás continua a usar as mesmas estratégias para nos afastar de Deus e nos fazer cair. Toda tentação tem como alvo central a palavra de Deus. Nesta perspectiva, a estratégia da serpente começa com uma inversão dos papéis estabelecidos pelo Criador. Mas a serpente disse à mulher. A investida de Satanás cria uma dupla inversão. Primeiro, a criação, que devia ser dominada, é obedecida. Segundo, a mulher assume a liderança e dialoga com o invasor, quando ao homem é que fora dada a missão de guardar o jardim. Assim, a serpente empodera a mulher, que toma a iniciativa em todos os atos da tentação. Seu alvo é inverter os papéis. Depois há uma insinuação maldosa sobre a palavra do Criador. É assim que Deus disse? Insinuou a serpente usando toda a sua sagacidade em uma manipulação de palavras. Não comereis de toda a árvore, quando Deus havia dito, de toda a árvore comereis livremente. E há ainda uma exacerbação da severidade de Deus, com uma representação teatral de surpresa e incredulidade ante tão severa ordem, entre aspas. Seria algo como, puxa, Deus foi tão severo assim? Não posso acreditar. E coloca a palavra de Deus sob julgamento, apresentando a sua lei como fonte de opressão. Este é o caminho pelo qual o pecado vai tomando conta de nossa vida. Costumamos achar Deus severo. Mas a tentação avança para uma negação explícita da palavra do Criador. É certo que não morrereis, ela diz no verso 4. É a palavra de Deus contra a de Satanás. E a primeira doutrina a ser negada, como diz Kidner, é a do juízo. A tentação, então, se solidifica com uma calúnia descarada contra o caráter do Criador, porque Deus sabe que se vos abrirão os olhos. Além de chamar Deus de mentiroso, é certo que não morrereis, a serpente questiona a bondade de Deus, acusando-o de desonestidade, egoísmo, ciúme e inveja. Ele não pôs todas as cartas na mesa, diz ela. Não é esta a tendência natural de nosso coração? Questionar os atributos divinos, atribuindo-lhe injustiça? A tentação, então, encerra com uma promessa de igualdade com o Criador. Sereis como Deus. É uma proposta explícita de empoderamento, aqui estendida também ao homem, onde é prometida uma liberdade autônoma. Saber é poder, como diria Foucault. E a serpente promete que a desobediência trará onisciência, elevando o homem ao status divino. A partir de então, há uma reinterpretação da vida e dos seus valores fundamentais. Como observa Derek Kidner, o amor de Deus é apresentado como inveja, o serviço a Ele como servilismo desprezível e um mergulho suicida é mostrado como sendo um salto para a vida. Daí por diante, esta visão tornou-se a força de um sistema falso e maligno que busca uma liberdade autônoma para além de Deus e de suas leis. Um sistema que tenta superá-lo em astúcia e usurpar sua soberania. A este sistema, a Bíblia chama de mundo. A estratégia tem um efeito dominó, criando também o padrão da dinâmica do pecado. Primeiro, a atenção é desviada da palavra de Deus para a de Satanás, da visão de Deus para a opinião pessoal e do Criador para a criatura. Depois, a cobiça é alimentada. A árvore é vista como boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Em terceiro lugar, o pecado é consumado. Ela toma do fruto e o come. E por fim, o mal é compartilhado. Ela dá também ao marido, que ao que tudo indica estava presente e passivo, e ele come. Um dos efeitos do pecado é sua tendência proselitista para o mal, diria o professor Luiz Saião. E tudo acontece sem pressa, um passo de cada vez. Olhe, mas não toque. Toque,
mas não prove. Prove, mas não se apegue, até que você acorda e vê que está no chão. Culpa, vergonha e medo se seguem, e o coração pecaminoso, ao invés de se voltar para Deus, foge dele, tentando consertar as coisas independentemente do Criador, como eles fazem nos versos 7 e 8. E o caráter patético dessa autossuficiência é flagrante na narrativa. Cintas de folhas para cobrir a nudez, árvores para esconder-se do Criador e um jogo de culpas para se eximir da responsabilidade pessoal. Como cabeça federal, o fracasso de Adão em obedecer às ordenanças do pacto de obras trouxe consequências para a humanidade. Herdamos a culpa, a corrupção e a incapacidade de nosso pai. Em nossa natureza caída, carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus, pois nossos atos são totalmente incapazes de realizar o bem que a lei de Deus exige. A redenção do homem exigia que um novo Adão fizesse o mesmo percurso, agora numa situação desfavorável, e como representante da raça, como cabeça federal, pudesse vencer. Eis a necessidade não somente da obediência passiva de Cristo, pela qual ele sofreu em nosso lugar, mas também da sua obediência ativa para a nossa redenção. E foi o que aconteceu em seu ministério terreno, começando no deserto da tentação, em Mateus 4, de 1 a 11, sob a mesma estratégia do inimigo. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O primeiro Adão foi tentado no jardim, num contexto de realeza e abundância, mas o segundo Adão foi tentado num deserto, num contexto de escassez e fome. O primeiro Adão deu ouvidos à serpente e dialogou com ela, guiando-se pelos seus sentidos. O segundo Adão é tão somente guiado pela palavra de Deus. Está escrito, é como responde ao tentador. Não importa o que esteja diante dos nossos olhos. Não importa o quanto o pecado soe atraente, porque ele cega os nossos olhos. Ele tira o brilho das coisas boas que Deus nos deu, desviando nossa atenção para aquilo que Deus proibiu. Corra do pecado, creia na Escritura, corra para Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.